Bom, meus amores, com o nosso livro de ciências, quero que vocês abram na página 78 e 79, tá? Página 78 e 79, ó, ciências, tá certo? As páginas de ciências, 78 e 79. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, tá? As relações ecológicas. Pois bem, as interações entre os seres vivos em um ecossistema vão além das relações alimentares. Vamos descobrir por quê. No ambiente, os seres vivos estabelecem outras interações, que é chamada de relações ecológicas. Nessas relações, é possível que dois organismos envolvidos sejam beneficiados ou que haja aí, prejuízo para ambas as partes. Também acontece de um ser vivo ter vantagens, enquanto o outro saia prejudicado. Vamos ver aqui alguns exemplos de relações, tá? E cada um deles. O parasitismo. O parasitismo, gente, é uma relação em que dois organismos vivem juntos e um é prejudicado, enquanto o outro é beneficiado. Então, vamos ver um exemplo. O ser vivo beneficiado chama de parasita, tá? Instala-se no corpo de outro organismo, que é chamado de hospedeiro, certo? O parasita, retira alimentos do corpo do hospedeiro, prejudicando. Aí nós temos, a exemplo, a solitária, que é um verme que se instala no intestino de seres humanos. São exemplos de parasitas, tá? Eles vão causando o quê? Prejuízo para o ser, que é o hospedeiro, enquanto ele está lá instalado, se dando bem, né? Um vai ser o quê? Prejudicado. Nesse caso, o homem é o prejudicado e a solitária aí, ele é o quê? O beneficiado, certo? Mutualismo. Mutualismo é a relação em que os dois seres vivos, participantes, obtêm benefícios e um não consegue viver sem o outro, ó. É o mutualismo. Então, a relação entre algas, e o fungo também, forma um líquido, O fungo se beneficia do alimento produzido pela alga. E a alga se beneficia da proteção, certo? E de substâncias fornecidas pelo fungo. Então, nós temos aqui o quê? Uma relação mútua, onde o que um faz, na verdade, acaba beneficiando o outro. Então, os dois são o quê? Beneficiados. A gente chama de mutualismo. Essa é a relação em que os dois seres vivos, participantes, obtêm o quê? Benefícios. E a competição? A competição é a relação em que os organismos envolvidos são prejudicados, pois competem por um recurso que não são suficiente para todos. Olha só. Então, na estação seca, as plantas de um mesmo local podem competir por água, certo? Não há água suficiente para suprir as necessidades de todos os indivíduos. Aí nós temos aqui, ó, essa questão, tá bom? Na primeira questão, na página 79, vocês irão responder aí. Leia o texto e responda as questões. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abriga protozoários que fazem a digestão da madeira, o que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Então, na letra A, ele diz o seguinte: qual ser vivo é beneficiado na relação descrita no texto? Você vai dizer, que relação é essa? Na letra B, a relação entre cupins e protozoários é de que tipo? Aí você vai dizer, tá certo? E por quê? Na segunda questão, observe as imagens, leia os textos e identifique o tipo de relação mostrada. E depois justifique sua resposta. Vocês têm
Imagem A, imagem B, certo? Aqui tem os carrapatos, né? Se alimentam do sangue de diversos animais que são prejudicados com isso. Que relação é essa? Vocês vão dizer que relação é essa, certo? E na letra A, vocês têm as cracas, né? Vivem sobre rochas próximas à água do mar. Não há espaço suficiente para que todos os indivíduos se instalem. Então, que tipo de relação é essa? Você vai dizer o tipo de relação A, que é o que é, e justificar e explicar aí. E a letra B, vocês vão dizer também na imagem B que tipo de relação é essa e justificar, tá bom? Muito simples. Qualquer dúvida, disposição. Um beijo, até terça.